Buenas noches, doutor. Buenas noches, doutor. Buenas noches, doutor. Buenas a todos. Buenas. Estávamos aguardando. Deberían de haber empezado, así llego y ya casi terminan y listo. No. Hoy yo creo que muchas preguntas serán hechas. Muy bien. Pues a ver, empecemos. Sim, podemos. 118. O desejo do homem supre a sua impotência. Jesus deseja agir com pleno domínio na alma em que habita e que se entregou a ele. Continuo meus dias amarguíssimos. O bendito Jesus vem muito raramente e se lamenta. Ele responde com um soluço de pranto, ou então me diz: minha filha, sabes que não venho com frequência, pois os castigos estão se tornando cada vez mais severos. Então, por que te lamentas? Mas cheguei a um ponto em que não suportava mais e desabei em lágrimas. E Jesus, para me acalmar e fortalecer, veio e passei quase toda a noite com ele. Ora, ele me beijava, me acariciava, me amparava. Ora, se lançava em meus braços para descansar. Ora, me mostrava o terror das pessoas e uns fugiam para um lado, outros para outro. Lembro que ele também me disse: minha filha, o que eu contenho em potência, a alma o contém na vontade. Assim, todo o bem que verdadeiramente deseja fazer, eu considero como se já tivesse sido feito pela alma. Portanto, eu tenho o querer e o poder. Se eu quero, eu posso. Porém, a alma não pode muitas coisas, mas o querer supre o poder e assim ela vai se tornando semelhante a mim e eu a vou enriquecendo com todos os méritos que sua boa vontade contém, se ela deseja realizá-los. A ver, Eliane, dice: lo que yo contengo en la potencia, el alma lo contiene en la voluntad. ¿Sí? Sí. A ver, Kalina, ¿vas a traducir? Ele disse... Espera, Eliane. Ele disse que o que eu contenho na potência, a alma contém na vontade. O sea, que la voluntad humana de alguna manera tiene la potencia de hacer lo que Dios hace. A vontade humana, de alguma maneira, tem a potência de fazer o que Deus faz. Las obras que la voluntad humana llegan a hacer, as obras que a vontade humana chega a fazer, quedan en la voluntad del hombre. Elas ficam na vontade do homem. O sea, no salen fuera. Ou seja, elas não saem fora. Pero todo queda marcado en la voluntad, que es el almacén de las obras de la criatura. Mas tudo fica guardado na vontade, que é o armazém das obras da criatura. Por ejemplo, los pecados que cometemos de pensamiento. Por exemplo, os pecados que nós cometemos por pensamentos. Como aquello que dijo Jesús, que el que ve a una mujer con deseo.
como aquilo que disse Jesus, aquele que olha para uma mulher com desejo, ya cometió adulterio en su corazón. já cometeu adultério em seu coração. O sea que no se necesita llegar al acto, sino queda en nada más en la voluntad. Ou seja, não necessita chegar ao ato, mas basta somente a vontade. Entonces, por eso dice Jesús que el bien que verdaderamente nosotros queremos hacer, para Él queda como si en realidad se hubiera hecho. Por isso Jesus diz que o bem que nós queremos fazer, na realidade, fica como se nós tivéssemos feito para Ele. Aunque no hubiera habido realmente el acto externo. Ainda que não houvesse realmente o ato externo. Y luego dice, yo tengo querer y poder. E logo ele diz, eu tenho o querer e poder. O sea que él cuando quiere algo, se está llevando a cabo. Quando ele quer algo, ele está concluindo. Y nosotros tenemos el querer, pero en muchas ocasiones no tenemos el poder para llevar a cabo la acción. E nós temos o querer, mas muitas vezes não temos o poder para levar o querer até a ação. Y esta es la forma en que la criatura se asemeja a su creador. E essa é a forma que a criatura se assemelha ao seu Criador. Pero todo queda en la voluntad. Eso es lo más importante. Mas tudo fica na vontade. Isso é o mais importante. Por ejemplo, ¿quién es la patrona de las misiones? Por exemplo, quem é a padroeira das missões? ¿Alguien sabe? Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresita del Niño Jesús, aunque nunca salió del convento. É Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda que ela nunca saiu do convento. Pero por el deseo, por el estar ayudando con su voluntad, queda como patrona de todos los misioneros. Mas pelo desejo, pela vontade de estar ajudando nas missões, ela ficou como padroeira, patrona das missões, dos missionários. Lo mismo podemos hacer nosotros. Aunque no tengamos la capacidad de llevar a cabo una acción, e a mesma coisa nós podemos fazer, ainda que nós não tenhamos a capacidade de levar a ação, pero queda como un acto realizado en nuestra voluntad. mas fica como um ato realizado na nossa vontade. Así que podemos amar a Dios a nombre de toda la familia humana. Assim, nós podemos amar a Deus em nome de toda a família humana. Podemos llevar a cabo en nuestra vida, o sea, la vida y la pasión de Jesús. Podemos concluir na nossa vida a vida e a paixão de Jesus. Y así todos los bienes que queramos hacer quedan realizados en nuestra voluntad. E assim todos os bens que nós queremos fazer ficam realizados na nossa vontade. Pero esto mismo se puede realizar en el mal. Mas essa mesma coisa se pode realizar com o mal. Por ejemplo, si alguien desea la muerte de otra persona, o sea, de realmente querer matarlo. Por exemplo, se alguém deseja a morte de uma pessoa e realmente ele tem o querer de matá-lo, aunque no se lleve a cabo, pero queda marcado en la voluntad como hecho. ainda que ele não realize, fica marcado na sua vontade como feito.
Así que esta es la capacidad que tiene la voluntad humana. Assim, essa é a capacidade que tem a vontade humana. ¿Seguimos? Seguimos, doutor. Só vou aqui, tenho que desligar aqui. Em seguida, ele acrescentou: minha filha, quando a alma se entrega inteiramente a mim, eu estabeleço nela a minha morada. Muitas vezes, gosto de fechar tudo e ficar no escuro. Outras vezes, gosto de dormir e coloco a alma como sentinela, para que não permita que ninguém venha me perturbar e interromper meu sono. E, se for necessário, ela deve enfrentar os incômodos e responder em meu lugar. Outras vezes, gosto de abrir tudo e deixar entrar os ventos, o frio das criaturas, os dardos dos pecados que me atiram e tantas outras coisas. A alma deve estar contente com tudo, deve permitir-me fazer o que desejo. Aliás, deve fazer as minhas coisas. E se eu não fosse livre para fazer o que desejo, seria o infeliz naquele coração. Se só devesse me preocupar em fazê-la sentir o quanto me deleito e a esconder a contragosto o quanto sofro, onde estaria a minha liberdade? Ah, tudo está na minha vontade. A alma que assume assume toda a essência do meu ser e encerra tudo em si mesma. E à medida que vai praticando o bem, mantendo em si a essência da minha vida, ela faz com que esse bem emane de mim mesmo. E ao emanar de mim, como um raio de luz, propaga-se em benefício de todas as criaturas. Fiat. O sea, cuando Jesús realmente está en nosotros, porque bueno, Kalina, Quando Jesus realmente está em nós. muy bien. Perdão, doutor. Dice que Él establece su morada en nosotros y nos comunica todo lo que Él está tanto haciendo como recibiendo. Ele diz que ele comunica sua morada em nós e está nos comunicando tudo que ele está fazendo e En ocasiones dice que Él quiere dormir, descansar, y entonces el alma es la que tiene que afrontar lo que el mundo le manda. em algumas ocasiões ele diz que quer dormir, que quer descansar. Então a alma é que tem que enfrentar todo o exterior, tudo aquilo que ele manda. ¿Sí? Dice, para que él pueda descansar y que nadie llegue a molestarlo. Ele diz para que ele possa descansar e que ninguém possa molestá-lo. O sea, esto se da en las reparaciones. Isto se dá nas reparações. Y en otras ocasiones, él permite que el alma sienta en ella lo que el mundo le manda a Jesús. Frialdad, amor. Em outras ocasiões, ele permite que a alma sinta tudo que o mundo manda a Jesus. Friezas, amor. Los pecados, las culpas. Os pecados, as culpas. Y la criatura, en vez de afligirse o en vez de sentir rechazo, debería de sentirse contenta por estar compartiéndolo con él. E a criatura, em vez de se rejeitar,
deve estar contente de compartilhar isso com ele. O sea, Él quiere hacernos sentir lo que Él está sintiendo, sea gozo, sea sufrimiento. Él quiere que nosotros participemos con Él en eso. Ou seja, ele quer que nós sintamos aquilo que ele sente, seja alegria, seja sofrimento, ele quer compartilhar isso conosco. Y dice, todo está en mi voluntad. E ele diz, tudo está em minha vontade. Por lo tanto, si el alma vive en esta divina voluntad, entonces todo lo que ella contiene, ahora lo contiene la criatura. Portanto, se a alma vive na divina vontade, tudo que ela contém, também contém a criatura. Y todo lo que está en la voluntad es prácticamente todo lo que Jesús es y lo que Jesús hace. E tudo que tem na vontade é tudo que Jesus é e tudo que Jesus faz. Por lo tanto, nosotros estamos teniendo en nosotros todas las obras y todos los modos de obrar que tiene Jesús. Portanto, temos em nós todas as obras e todo o modo de agir que tem em Jesus. Así que bueno, todo el bien que podamos hacer, ese bien sale de Él. Assim, todo o bem que nós possamos fazer, esse bem sai dele. Y esto corre para toda la familia humana y se nos da a nosotros el mérito que recibe Jesús. E isso corre para toda a família humana e nos dá o mérito que... El mérito que recibe Jesús nos lo da a nosotros. O mérito que Jesus recebe, ele dá para nós. Alguém tem alguma pergunta a fazer, doutor, sobre esse capítulo? Un comentario. Realmente son lecturas que nos dan a entender la grandeza de llegar a vivir en la divina voluntad. Sí. Um comentário é que nós vamos entender a grandeza do que é viver na divina vontade. O sea, es participar de todas las obras de Jesús. É participar de todas as obras de Jesus. Y actuar junto con Él, haciendo lo mismo para beneficio de toda la familia humana. E participar junto com ele de todos os benefícios de toda a família humana. Luiz? Quem está aqui querendo perguntar? Natália. Oiê, boa noite, doutor. Hola, como de costumbre. Doutor, esses benefícios que Jesus fala se dá pelas vidas divinas geradas nos atos? El beneficio de las vidas divinas que Jesús da, ¿qué más? São Então, generadas esses por benefícios elacto. que Jesus fala são as vidas divinas geradas pelos atos? A ver, perdón, pero me revolví. Márcia, traduz para ele. Repite, por favor. Esses benefícios que Jesus fala aqui no trecho, ele está se referindo às vidas divinas produzidas nos atos? O sea, el beneficio, Que Jesús habla. el mérito, ¿sí? Sim. Son las vidas divinas. Generadas em elacto. Vamos Pelos atos. a ver, son dos cosas diferentes, Natalia.
Una cosa es la vida divina que se genera en cada acto. Kalina, Uma vida divina que se gera em cada ato. bueno, la mitad. O sea, entonces, esa vida es por el movimiento de la divina voluntad en que mueve todo el querer divino. É pelo movimento da vontade que move todo o querer divino. Ahora, el mérito es la gloria que Jesús adquiere por sus obras. Ese mismo mérito se le da a la criatura. Pode repetir, doutor? El mérito que recibe Jesús por sus obras es el mismo mérito que se le da a la criatura. O mérito que recebe Jesus por suas obras é o mesmo mérito que ele dá à criatura. ¿Sí? Así que te digo, son dos cosas diferentes. Una son las vidas divinas que se generan en los actos y otra es el mérito de la vida divina que se está formando en ti. Por isso, eu digo que são duas coisas. Uma é a vida divina gerada pelo ato e outra é a vida divina que está se formando em ti. No, el mérito se le da a la vida divina que se está formando en la persona. Não, o mérito se dá na vida divina que está se formando na pessoa. ¿De acuerdo, Natalia? Sim, doutor, essa parte eu entendi. Mas, assim, as almas, elas são beneficiadas pelas vidas divinas dos atos. Elas também recebem essas graças dessas vidas divinas diante dos atos feitos na divina vontade? Por eso es que esas vidas divinas que se generan quedan como propiedad de la criatura. Es difícil. Por isso, Sí. essas vidas divinas que se geram ficam como propriedade da criatura. O sea, es difícil, Natalia, entender qué quiere decir poseer vidas divinas. É difícil, Natália, compreender o que quer dizer possuir vida divina. ¿Sí? Pero ahora una vida divina es totalmente completa, o sea, no le falta absolutamente nada. Mas agora, uma vida divina é totalmente completa, não lhe falta nada, completamente nada. Ahora, esa vida le pertenece a la criatura. Agora, essa vida pertence à criatura. Y si algo le pertenece, quiere decir que puede hacer lo que desee con esa vida. E se algo lhe pertence, quer dizer que ela pode fazer o que desejar com isso. Nos podemos imaginar qué podemos hacer con una vida divina a nuestra disposición. Será que nós podemos imaginar o que nós podemos fazer com a vida divina que está à nossa disposição? Y si no es una vida, sino son 5, 10 o 1000, depende de la cantidad de actos que hayamos realizado. E se não é uma vida, mas são 10, 5, 1000, a quantidade de atos realizados, El bien que podemos recibir y el bien que podemos hacer prácticamente es infinito. o bem que podemos receber e o bem que podemos fazer é praticamente infinito. É muito grande, né, doutor? Não dá para dimensionar, né?
Mm. ¿Qué dijo Marcia? Es muy grande. No hay como dimensionar, medir. Así No hay es, como medir. así es, Natalia. Bueno, A Simone Pessoa, ela fez aqui uma observação, doutor. Eu vou ler em português, Márcia, aqui no chat. Santo Agostinho disse: Deus não leva em conta teus talentos, mas tua disponibilidade. Sabe que fazer o que podes, mesmo que fracasses no resultado. Contabiliza em teu favor o que tentaste fazer e não pudeste como se o tivesse conseguido. Está sem som, Márcia. Santo Agostinho dijo: Dios no lleva en cuenta tus talentos, pero tu disponibilidad. Sabe que puedes hacer lo que puedes, mismo que fracases en el resultado. Contabiliza a tu favor que tentaste hacer y no pudiste, como si tuviera conseguido. así es. O sea, Dios no valora, no ve la obra, sino ve la voluntad en la criatura. É isso, Deus não vê a obra, mas a vontade da criatura. Eso es lo que comentábamos al principio. Isso O sea, é o que nós comentávamos ao princípio. todo queda marcado en la voluntad. Tudo fica marcado na vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou seguimos? Seguimos. Seguimos. Primeiro de abril de 1916. Aquele que verdadeiramente ama Jesus e faz o seu querer forma com ele um só palpitar, mas para isso é necessário um despojamento perfeito. Nesta manhã, meu doce Jesus manifestou-se em meu coração e as batidas do seu coração palpitavam nas minhas. Ao observá-lo, ele me disse: minha filha, aquele que verdadeiramente me ama e em tudo faz o meu querer, suas palpitações e as minhas se tornam uma. Assim, eu as chamo de minhas palpitações, e como tais, desejo que estejam ao redor e até dentro do palpitar do meu coração, todas essas vigilantes para me consolar, para suavizar cada uma das minhas palpitações dolorosas, e a sua palpitação na minha criará uma doce harmonia que repetirá toda a minha vida e me falará... Espérame, Elena. Sí. En muchas ocasiones, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús Espera, Eliane, em muitas ocasiões, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nosotros queremos consolar a ese corazón, nós queremos consolar a esse coração, darle un poco de reposo en su sufrimiento, dar-lhe um pouco de repouso em seu sofrimento y la alegría o el contento de tener un alma que lo acompañe y que lo comprenda, que lo ame. e a alegria e o contentamento de ter uma alma que o entenda, que o acompanhe, que o ame. Pero cuando verdaderamente un alma lo ama y que Mas todo lo hace en la divina voluntad,
Mas quando verdadeiramente uma alma o ama e ele o ama na divina vontade, entonces el latido de la criatura y el latido de Jesús se unifican. então o batimento do coração de Jesus e o batimento do coração da criatura se unificam. Y en eso le brinda a él una dulce armonía, según dice, E isso dá a ele uma doce harmonia, segundo o que ele disse. ¿sí? Y el latido de la criatura en el latido de Jesús repetirá toda su vida. E o batimento do coração da criatura e o batimento do coração de Jesus repetirá toda a sua vida. ¿Sí? Así que la mejor forma de amar, de reparar al corazón de Jesús, es vivir en la divina voluntad. Assim que a melhor forma de reparar e amar o coração de Jesus é viver na divina vontade. Seguimos, Eliane. Sim. E minha vida e me falará das almas, obrigando-me a salvá-las. Mas, minha filha, que despojamento é necessário para ressoar com meu palpitar? Deve ser mais vida do céu do que da terra, mais divina do que humana. Basta até uma sombra, uma pequena coisa, para fazer com que a alma não sinta a força, as harmonias, a santidade do meu palpitar. E, portanto, não ressoe com o meu, não se harmonize comigo, e eu fico sozinho em minha dor e alegria. E essas dores provêm de almas que, quem sabe, prometeram muito, mas em suas decisões deixaram-me desapontado com suas promessas. Lo que siempre nos está repitiendo, ¿no? Sim. O sea, un desapego total de todo. É o que sempre ele está nos repetindo, um desapego total de tudo. Así que prácticamente él lo llama vida de cielo. Assim, praticamente, ele chama de vida do céu. Porque dice que cualquier sombra, mínima sombra de cosas humanas, esto ya no se da, ya no siente esta unión con él ni con su latido. Porque ele diz que a menor sombra de uma coisa humana, isso já não acontece. Já não se unifica esse batimento do coração com o dele. Y entonces él se queda solo, E então ele fica só, sin esa compañía y sin ese alivio y ese amor que le brinda la criatura que vive en su voluntad. sem essa companhia e sem esse amor que vem da criatura que vive na sua vontade. Y luego se queja de todas esas almas que han realmente conocido esto de vivir en su voluntad, pero que a la hora de la hora no lo llevan a cabo. E ele se queixa de todas as criaturas que têm conhecido a divina vontade, mas de hora em hora elas se esquecem e não vivem na divina vontade. ¿Sí? O sea, a donde nos llevan estas lecturas es a entender la necesidad que Jesús tiene O que nos leva nessa leitura é entendermos a necessidade que Jesus tem de almas que verdaderamente estén enamoradas de Él de almas que estejam verdadeiramente enamoradas dele y que se dispongan a la renuncia de todo
e que se disponham à renúncia de tudo para adquirir al todo que es Jesús. para adquirir o tudo que é Jesus. Y entonces tener todos los elementos divinos para poder confortarlo y poder hacer realmente su felicidad en nosotros. E então ter todos os elementos divinos para quê, doutor? O sea, para repararlo, para amarlo, ¿sí? Para repará-lo e para amá-lo. Doctor, Sí, cuando muchos de nosotros hacemos otras actividades en la iglesia, ¿cómo deberíamos hacer esta unión porque la iglesia es la de la forma humana, ¿no? Hay muchas devociones y caminos dentro de la iglesia que se participa, ¿no? No, entre cómo se hace se continúa, se deja, se desprende de todo, ¿cómo? Porque muchas veces es difícil, ¿no? Para muchos. es una pregunta incómoda, Eliane. Sí. Mira, lo primero hay que entender que cualquier acción que nosotros realicemos, la podemos realizar en la divina voluntad. Essa é uma pergunta incômoda, Liane, mas a primeira coisa a entender é que qualquer ação que nós vamos fazer, nós podemos realizá-la na divina vontade. Por lo tanto, lo que cuenta no es el cambio de acción, sino el cambio de intención. E, portanto, o que importa não é a mudança da ação, mas é a mudança da intenção. Sin embargo, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Entretanto, vamos tomar o exemplo de Jesus. Jesús dice que Él vino a la tierra y no vino a abolir la ley, Jesus diz que veio à Terra, mas ele não veio para abolir a lei, sino vino a darle cumplimiento. mas ele veio para dar à lei o pleno cumprimento. O sea, eso lo que nos está diciendo es que todo lo que Dios había pedido, todo lo que Dios quería recibir de las criaturas, Isso, o que ele está dizendo é tudo que Deus tinha pedido e tudo que Deus exigia das criaturas, lo viene a realizar Él. ele veio realizar. Esa es la forma en que cumple todo lo que el Padre había deseado que las criaturas hicieran. E assim ele cumpre tudo o que o Pai havia desejado que as criaturas fizessem. Y entonces, como ya todo está cumplido, ahora viene lo nuevo. E assim, como tudo já está cumprido, agora vem o novo. Por eso Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. É por isso que Jesus diz, vocês ouviram o que se disse, mas eu agora vos digo. O sea, no viene a decir que lo que se hacía era malo. Ele não veio dizer que aquilo que se fazia antes era mal, sino que ahora viene y mejora todo lo que el hombre había hecho hasta ese entonces. mas ele agora vem e ele melhora tudo que o homem tinha feito até então. Y le dice a Luisa que de ella que va a ser lo mismo. E ele disse para Luísa que dela vai ser o mesmo.
Por eso es que la lleva por el camino de las virtudes todos los primeros años. E por isso é que ele a leva pelo caminho das virtudes nos primeiros anos, Para dar cumplimiento a todas las virtudes, pero en Luisa. para dar cumprimento a todas as virtudes, mas em Luísa. O sea, Luisa tiene la santidad total y la expande a toda la familia humana. Luísa tem a santidade total e a expande para toda a família humana. Entonces, lo que Jesús hizo, ahora Luisa lo está realizando, pero con la santidad humana. O que Jesus fez, agora Luísa está realizando, mas com a santidade humana. O sea, en Luisa, nosotros cumplimos la santidad humana. Em Luísa, ou seja, em Luísa, nós estamos realizando toda a santidade humana. Y por lo tanto, ahora pasa lo mismo que pasó cuando estuvo Jesús. Viene a darle cumplimiento a la parte humana. Então, se passou o mesmo que aconteceu com Jesus. Ele veio dar-lhe cumprimento à parte humana. Para pasar a la nueva forma de vivir en unión con Dios. Para passar a nova forma de viver em união com Deus. Entonces, cualquier acto, cualquier acción que llevemos a cabo, Então, qualquer ato, qualquer ação que nós concluímos, si lo hacemos con la intención de vivirlo en la divina voluntad, se nós o fazemos com a intenção de viver, de fazê-lo na divina vontade, eso ya está formando actos y probablemente vida. isso já está formando atos e provavelmente vida, Dependiendo de la intención y de la continuidad de la criatura. dependendo da intenção e da continuidade da criatura. Entonces, dedicarse a alguna acción en la iglesia Então, dedicar-se a alguma ação na igreja, si lo hacemos en la divina voluntad, se nós o fazemos na divina vontade, estamos prácticamente viviendo ya en este medio, en esta forma. nós já estamos praticamente vivendo nesse meio, desta forma. Esto sobre todo aplica para las religiosas, Isso sobretudo, isso se aplica para as religiosas, para los sacerdotes. para os sacerdotes. O sea, no se les pide que se salgan, se les pide que todo lo tomen como si fuera de la divina voluntad. Não se pede a ele que eles saiam, mas que eles vivam na divina vontade. La obediencia que se debe a los superiores, a las superioras en los conventos, o sea, las reglas que se deben seguir. A obediência que se leva aos superiores e as regras que se deve seguir se deben llevar a cabo como para la... A ver, ya me trabé. Se deben llevar a cabo como si fuera la divina voluntad quien lo está queriendo que se haga. Se deve fazer como se fosse a divina vontade que está lhe pedindo que se faça. Y entonces se puede seguir haciendo lo mismo, siendo lo mismo, o sea, pero viviéndolo en la divina voluntad. E então se pode seguir sendo o mesmo, fazendo o mesmo, mas na divina vontade. Pero ahora viene la otra parte. Mas agora vem a outra parte. Sí, en muchas ocasiones, todos los medios, todo lo que se hace en la iglesia por parte de la criatura, Em outras ocasiões, todos os meios e tudo aquilo que faz por meio da criatura
pueden llevar a esta a estar dividiendo su voluntad y estar haciendo parte en lo que haga, poniendo su voluntad como vida y a veces poniéndola en la divina voluntad. Pode levar a criatura a ficar meio dividido. Algumas coisas que ela faz na sua vontade e outras ela faz na divina vontade. Por lo tanto, estaría combinando. Portanto, ela estaria combinando. Por eso dije al principio que es una pregunta así medio capciosa. É por isso que eu disse a princípio que essa é uma pergunta meio capciosa. ¿Sí? Así que lo que podemos decir es, si son actividades de una persona laica, o sea, E assim o que nós podemos dizer é que se são atividades de uma pessoa leiga, debe de escoger a qué se dedica. ela deve escolher a que ela se dedica. Porque, por ejemplo, Porque, por exemplo, las personas que están dentro de grupos de renovación as pessoas que estão dentro de grupos da renovação tienen una entrega prácticamente total al Espíritu Santo. elas têm uma entrega praticamente total ao Espírito Santo, Pero están en ese medio recibiendo o queriendo recibir dones, dando alabanza, elas estão nesse meio querendo ou recebendo dons e o louvor. por lo tanto, están divididas y ahora quieren hacerlo en la divina voluntad, es incompatible. E, portanto, elas estão divididas e com a divina vontade é incompatível. Porque por un lado, están queriendo obtener algún don, están queriendo participar y dar la gloria, el amor, o sea, desde su voluntad humana, Porque elas estão, de alguma forma, querendo receber algum dom e desde sua vontade humana. y Jesús nos dice que debemos desapegarnos de todos nuestros atributos, de nuestras virtudes y de los dones que hayamos recibido. E Jesus diz que nós devemos nos desapegar das nossas virtudes, dos nossos atributos e todos os dons que nós tivermos recebido. Porque todo eso es producto de la voluntad humana, o sea, es posesión, perdón, de la voluntad humana. Porque tudo isso é produto, é possessão da vontade humana. Y a veces se piensa que cómo es que vamos a renunciar a lo que Dios nos dio. E às vezes que se pensa, como nós vamos renunciar àquilo que Deus nos deu? Y cómo voy a renunciar a la gloria y al amor que le estoy dando a través de las prácticas en estos grupos. E como é que eu vou renunciar à glória e ao amor que vem através das práticas desse grupo? Y el problema es que no entendemos que vamos a renunciar a virtudes humanas, que vamos a renunciar a nuestras miserias, que vamos a renunciar a la gloria que le damos desde nuestra voluntad. E o problema é que nós não entendemos que nós vamos renunciar à nossa vontade humana, A nuestras ¿a qué más? virtudes, às nossas virtudes e a nuestros atributos aos nossos atributos y a los dones que hemos recibido, e aos dons que nós tenhamos recebido. ¿sí? Y renunciar a la alabanza, a la gloria que le damos desde nuestra voluntad. E renunciar ao louvor e à glória que nós lhe damos desde a nossa vontade. Todo esto es lo que nos da la seguridad
de estar en unión con Dios. E tudo isso é o que nos dá segurança de estarmos em união com Deus. Pero no entendemos que nos pide renunciar a los dones para darnos al donador. Mas nós não entendemos que ele nos pede é que nós vamos renunciar aos dons para ter ao doador dos dons. Ahora lo tenemos todo en nosotros. Agora nós temos tudo em nós. Ahora, ¿qué hacer? ¿Y ahora? Desapegarse no tanto del grupo o de las acciones del grupo, sino desapegarnos de nuestra voluntad que quiere, le gusta, se siente segura en eso. Agora, nós devemos nos desapegar do grupo, mas o que, doutor? No es desapegarnos no tanto del grupo, sino de la seguridad que mi voluntad tiene de estar en unión con Dios desde ese grupo. É desapegar não só do grupo, mas da união com Deus que vem através desse grupo, das devoções. O de esas acciones. Ou dessas ações. Y entender que en la divina voluntad le damos no solo lo que se le da a través de esas acciones humanas, sino se le da la totalidad de lo que Él quiere recibir. E entender que na divina vontade nós nos damos através dessas orações humanas, mas através da totalidade que Ele quer receber. Gracias, doutor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pero, Eliane, ¿queda más o menos claro lo que se dijo? Sim. Estas coisas são necessárias para nos recordarmos do que é vontade humana e divina. Uh-huh. Si tú amas a alguien, Eliane, sí. O sea, si tú amaras a alguien y le quieres dar algo que le agrade, que le sirva, que sea totalmente algo que él va o ella va a apreciar. Se você ama algo, se você realmente ama alguém, e você quer lhe dar algo que lhe agrade e que lhe sirva e que seja totalmente uma coisa que essa pessoa vai apreciar. Le puedes dar, o sea, lo que tú crees que le sirva. Você pode dar o que você acredita que vai lhe servir. Y puedes hacer esfuerzos, puedes hacer sacrificios por darle lo que tú crees que él quiere recibir. E pode fazer esforço, pode fazer sacrifício por aquilo que você acredita que ele quer, essa pessoa quer receber. Pero ¿qué pasaría si esa persona te dice, Eliane, ¿me quieres dar algo? Dame esto. Mas o que aconteceria se essa pessoa diz assim para você, Eliane, se você quer me dar algo, me dá isso? Porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que más me da placer. Porque isso é o que eu quero, isso é o que necessito, e isso é o que mais me dá prazer. Pero resulta que lo que te está pidiendo no coincide con lo que tú crees que es lo mejor para él. Mas o que acontece é o que ele está te pedindo não coincide com aquilo que você acredita que é melhor para ele. ¿Qué será mejor? ¿Que le des lo que tú crees o que le des lo que él quiere? E o que será melhor? Que você dê o que você crê ou que você dê aquilo que ele quer?
Eu vou falar em português primeiro. Eu creio que eu agi de forma egoísta e, Uhum. e, e, e para me satisfazer. Não a ele, quer dizer, querendo o que eu quero, fazer de bem para ele, mas não, na verdade, temos que perguntar a nós mesmos a Jesus o que ele quer, ou tentar dizer eu quero o que ele quer. Então, isso é um questionamento realmente que a gente tem que fazer sempre, porque o desprendimento, o desligamento das coisas são difíceis e da nossa vontade. Uhum. Então, esse passo é um passo doloroso, que na caminhada com Jesus, na divina vontade, a gente tem que ir fazendo esse desprendimento. Não é fácil, mas o amor vence. Entonces, Eliane, creo que coincide esto, lo que acabas de decir, lo que acabamos de comentar, coincide con esta última lectura. Sim. Então, Sim. Eliane, eu creio que coincide isso, o que acabamos de dizer e o que acabamos de comentar, coincide com essa última leitura. ¿En qué desapego se necesita para poder ser un solo latido con Jesús? Que desapego é necessário para poder ser um batimento do coração com o de Jesus? Jesús, o sea, vamos a entender quién es Jesús, hombre verdadero y Dios verdadero. Ou seja, vamos entender quem é Jesus. Ele é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Y ese hombre y ese Dios verdadero se sometieron al dolor, al martirio, al desprecio, a la muerte, para darte a ti lo mejor que puede haber, que es el mismo. E esse homem, esse Deus verdadeiro, se submeteu à dor, ao martírio, ao desprezo, à morte, para dar a ti o melhor que pode haver, que é Ele mesmo. Y nosotros, miserables criaturas, E nós, que somos miseráveis criaturas, no le queremos dar lo nuestro. não queremos dar a Ele o que é nosso. Porque pensamos egoístamente y soberbiamente que lo que nosotros podemos darle es lo mejor. E nós pensamos de forma egoísta e com nossa soberba que o que nós podemos dar para Ele é o melhor. Y no nos damos cuenta que nosotros estamos aferrados a lo que hacemos porque nos estamos dando gusto a nosotros. E nós não nos damos conta que nós estamos apegados, presos naquilo que fazemos, porque estamos dando gosto a nós mesmos. ¿Sí? ¿Por qué alguien, un franciscano, no se cambia de orden? Porque um franciscano não troca de ordem? ¿Por qué alguien que está en la renovación no se cambia de grupo? Por que alguém que está na renovação não troca de grupo? Porque le gusta lo que está haciendo, porque es donde se siente bien. Porque a pessoa gosta daquilo que está fazendo, porque é onde ela se sente bem. E Doutor, por isso, perdão, Eliane, pode falar.
só ia somente ia dizer que temos também que nos ajuda a refletir, até mesmo em nossas famílias, como nos relacionamos nesse desprendimento, porque muitas vezes fazemos o que achamos que, porque gostamos daquilo, né, de fazer alguma coisa, e a outra pessoa também não tem como dizer que não era isso que queria, para não causar problema. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, doutor, também no relacionamento de família, de amistade e trabalho, em todo. A ver, Eliane, ¿tú crees que Jesús y María no tuvieron problemas con la familia? Vamos ver, Eliane. Você acredita que Jesus e Maria não tiveram problemas com a família? ¿No tuvieron problemas con la sociedad? Que eles não tiveram problemas com a sociedade? Muitos, sim. Muchos, muchísimos. La propia familia se puso en contra de ellos. Sim. Eles tiveram muitíssimos. A própria família se colocou contra eles. Si ellos pensaran como tú, hubieran pensado como tú estás hablando ahorita, no hubiera habido redención. Se eles pensassem como você falou agora mesmo, não teria acontecido a redenção. ¿Sí? Si tú sigues pensando como estás, dando gusto a la familia, a la sociedad, a los grupos de trabajo, de amistad, nunca se llegará a la santidad divina. Se você segue como estava pensando, dando gosto à família, à sociedade, a grupos de trabalho e amizade, nunca você chegará à santidade divina. No lo tomes personal. Tá sem som, Eliane. Não tome como uma coisa pessoal. Sí, pero porque yo no hablé por mí en esto. Hay una forma do politicamente correto que hoy mucho, que muchas veces por conveniencia se hace o que si no es que quiere hacer lo correto, no es correto. Que a Eliane falou que ela não falou isso por si mesma, ela falou que hoje existe uma forma do politicamente correto, que muitas vezes, pelas conveniências, as pessoas fazem que não querem fazer o correto. No caso seu, Luiz, não tem como fugir das obrigações de diácono na igreja, né? Mas é como ele falou, tem que fazer tudo na divina vontade. Exatamente, né? Fazendo a divina vontade, e que eu ia falar ali, o importante é que nós temos que contar com a graça de Deus, né? Sozinho a gente não consegue, né? Então, com a graça de Deus, se colocar a serviço. O Senhor realiza em mim a sua vontade, né? E aos poucos, né? Aos poucos vai acontecendo, né? Então, a outra vez ele falou, vou fazer um casamento na divina vontade, um batizado na divina vontade, uma pregação na divina vontade, né? Então, é uma caminhada, né? Aos poucos, né? Aos poucos, para esses tempos, né? Isso. A gente vê que é algo divino isso aí, né? Que é algo... A gente fica assombrado de coisas lindas, né? O que é falado na divina vontade, o que é vivido, né? O que ela viveu, né? O que ela passou. Tem uma coisa que Luísa disse que eu acho incrível, que ela diz isso, que viver na divina vontade chega ao que é incrível. Quer dizer, assim, é uma coisa... Luísa já achava incrível, no nível do que é incrível.
ela já via o céu, né? Ela já via o céu ali. Ah, perdón. Agora passa para o doutor o que eu falei. A Márcia. Repita. É graça, Márcia. Pode repetir, por favor? Nós devemos contar com a graça de Deus para que as coisas vá acontecendo. Tenemos que contar con la gracia de Dios para que las cosas puedan acontecer, suceder. Así es. Porque muitas vezes para nós a gente acha difícil, né? Mas com a graça de Deus a gente consegue realizar. Porque para nosotros muchas veces es difícil, pero con la gracia de Dios conseguimos realizar. Exacto. Pero se necesita la disposición de la criatura. Exatamente, mas se necessita a disposição da criatura. A disposição necessária para querer fazer, né? Ujú. Así que necesitamos poner todo lo nuestro para que Dios ponga todo lo suyo. Então, nós necessitamos colocar todo o nosso para que Deus ponha o seu. ¿Sí? Por eso Jesús nos está pidiendo continuamente la renuncia. É por isso que Jesus está nos pedindo continuamente a renúncia. Y en la relación de Dios y la criatura, el refrán cambia. E na relação de Deus e da criatura, o refrão muda. El refrán es: el hombre propone y Dios dispone. E o refrão é: o homem propõe e Deus dispõe. Ahora, ese cambio de refrán es: Dios propone y el hombre dispone. Agora, essa mudança do refrão é: Deus propõe e o homem dispõe. Dios nunca va a ir en contra de la voluntad del hombre. Deus nunca vai ir contra a vontade do homem. Siempre la respeta, y si el hombre no desea, Dios no actúa. Ele sempre respeita, e se o homem não quer, Deus não age. Si el hombre se dispone, Dios actúa. Se o homem se dispõe, Deus age. Por lo tanto, el primer movimiento de esta relación debe partir del hombre. Portanto, o primeiro movimento dessa relação deve partir do homem. No sé qué opine, diácono. Isso mesmo, doutor. Isso mesmo. Bueno, podemos seguir a la próxima lectura. ¿Sí? Certo. 15 de abril de 1916. Jesus é o verbo, ou seja, a palavra que se multiplica em todos os atos de todas as criaturas. Aqueles que vivem em seu querer também o fazem. Devido às constantes ausências do meu doce Jesus, vivo em um estado de quase morte. Esta manhã, senti-me completamente imersa em Jesus, como se estivesse nadando na imensidão do meu sumo bem. Olhando para dentro de mim, via Jesus e percebia que todo o seu ser se expressava. Os pés, as mãos, o coração, a boca, tudo. Não eram apenas vozes. O incrível é que essas vozes se expandiam imensamente, multiplicando-se para cada criatura. Os pés de Jesus falavam aos pés e a cada passo das criaturas. Suas mãos, as ações delas
seus olhos aos olhares, seus pensamentos a cada pensamento delas. Que harmonia entre o Criador e a criatura, e as criaturas. Que visão encantadora, que amor. Mas, infelizmente, toda essa harmonia era interrompida pela ingratidão e pelos pecados. O amor era era recompensado com ofensas. E Jesus, profundamente aflito, me disse: minha filha, eu sou o Verbo, isto é, a palavra. O meu amor pelas criaturas é tão grande que me multiplico em tantas vozes quantos são os atos, pensamentos, afetos, desejos, etc., que cada criatura realiza, para receber em troca a correspondência desses atos feitos pelo amor a mim. Eu dou amor e quero amor, mas recebo ofensas, dou vida, mas se pudessem, me dariam a morte. Mas, apesar de tudo, continuo o meu ofício amoroso. Saiba, porém, que aquele que vive unido a mim e ao meu querer, inclusive a alma, mergulhando em minha imensidão, torna-se uma só voz comigo. Assim, se caminha, seus pés falam ao pecador. Seus pensamentos se tornam vozes para as mentes, e assim por diante. E é somente dessas almas que eu encontro uma forma de compreensão pela obra da criação. Ao perceberem que não podem fazer nada por si mesmas para corresponder ao meu amor e manter as harmonias entre mim e elas, entram em meu querer e tornam-se senhoras dele, agindo de forma divina. Assim, meu amor encontra alívio e eu as amo mais do que todas as outras criaturas. Finalizou. Bueno, esto de que en Jesús todo es palabra, de que sus pasos hablan a nuestros pasos, sus acciones a nuestras acciones, etc. Bom, isso que em Jesus tudo é palavra, que seus passos falam a nossos passos, suas ações falam as nossas ações e assim por diante. O sea, es la virtud que Jesús tiene de comunicativa para estar uniendo todas sus obras con las obras de la criatura. A virtude comunicativa que Jesus tem para estar unindo todas as suas obras com as obras das criaturas. Aquí la cosa es que la criatura debe de estar atenta a recibir esta comunicación. Aqui, a coisa é que a criatura deve estar atenta para receber essa comunicação. Y poder recibirla y llevarla a cabo. Jesús quiere que nosotros caminemos en sus mismos pasos. E para recebê-la e concluir toda essa ação, Jesus quer que nós caminhemos em seus mesmos passos. Que hablemos en sus mismas palabras. Que nós vamos falar em suas mesmas palavras. ¿Sí? Y así de todas las obras, latidos, respiros, obras, pensamientos, todo unido a lo de Él. E assim de todas as obras, batimentos do coração, nossa respiração, as obras, pensamentos, tudo unido a Ele.
Y entonces sucede que si estamos unidos a Él, nosotros, criaturas, también vamos a hablar a toda la familia humana. E assim acontece que, se estamos unidos a Ele, nós, criaturas, também vamos falar a toda a família humana. Porque nos volvemos voz junto con Él. Porque nós nos tornamos vozes junto com Ele. Así que si nuestros pasos le hablan al pecador, Assim que nossos passos falam ao pecador, nuestros pensamientos son voces que se emiten para las mentes de todas las criaturas. nossos pensamentos são vozes que se emitem para as mentes de todas as criaturas. Y esta es exactamente la correspondencia que Dios quiere recibir por toda la obra de la creación. E essa é exatamente a correspondência que Deus quer receber por toda a obra da criação. Y por lo tanto, esa criatura está obrando a lo divino. E, portanto, essa criatura está agindo de modo divino. ¿Quieren volverse voz? Vocês querem se transformar em voz? A ver, Marcia, ¿quieres hablar a toda la humanidad? E aí, Márcia, você quer falar a toda a humanidade? Me gustaría mucho. Bueno, ya está hecho, porque es un acto hecho en la divina voluntad, por lo tanto ya se extendió a todos y Dios te lo toma como si realmente lo hubieras realizado. Bom, a Márcia disse que gostaria muito, então o doutor falou que, bom, então está feito, porque é um ato feito na divina vontade, portanto se estendeu a todos, e Deus o toma como se realmente o tivesse realizado. Te van a ser la patrona de los pasos de la humanidad. E aí, Márcia, vão te fazer padroeira dos passos da humanidade. Doutor, hay una pregunta da Simone que mandou por escrito, que está aqui. Eu vou ler em português e a Márcia vai fazer o que é do segundo, aqui desse último capítulo, no segundo parágrafo. Então, ela diz: quando eu estou unida na divina vontade, ao aconselhar uma pessoa que está precisando, pois está afastada de Deus, tenho bons pensamentos, eu sou a voz de Jesus naquele momento, ele me empresta sua voz, seus pensamentos, seus desejos, para ser dito àquela pessoa. Quando estou unida à divina vontade, ao aconselhar a alguém que lo necessita porque está lejos de Deus, etc., e tenho buenos pensamentos, sou a voz de Jesus neste momento? Me presta Ele sua voz, seus pensamentos, seus desejos, para que se lo exprese a essa persona? Así es. O sea, cuando el alma está en esta divina voluntad, todo lo que haga va unido con la voluntad de Dios. É isso, quando a alma está unida na divina vontade, tudo que faça fica unido com a vontade de Deus. Así que si estamos así, todo lo que hablemos se está poniendo en nosotros la palabra de Él. Assim, se nós estamos desse modo, tudo que nós vamos falar está pondo em nós a palavra dele. Vamos a recordar aquello de que cuando los presenten ante los jueces, no se preocupen por qué hablar. Les será inspirado en ese momento lo que tienen que decir.
Vamos recordar aquilo que Jesus diz, que quando nós estivermos diante dos juízes, não se preocupe por aquilo que você vai falar, porque ele te será inspirado nesse momento o que você deve dizer. Y aquí es lo mismo, sobre todo cuando se trata de ayudar a un alma. E aqui é o mesmo, sobretudo quando se trata de ajudar uma alma. Simone, Simone está aí. São três perguntas. A ver, ya, Assim, sobre os passos de Jesus, que é junto com a pessoa. Então, assim, ela pergunta: quando uma pessoa afastada de Deus não aceita conselhos, mas eu em pensamento converso com ela, aconselho, enfim, isto é agir no querer divino? Isso faz o mover de Deus agir nela através deste meu ato? Deixa eu ver aqui. É o segundo. Enquanto ele camina, sus pés hablan al pecador. Sus pensamientos são voces para as mentes, e assim sucessivamente, com todo o demás. Me pergunta, quando uma pessoa alejada de Deus não acepta consejos, pero yo le hablo mentalmente, le aconsejo, enfim, é isso actuar em la voluntade divina? así es. O sea, recordemos lo que estuvimos comentando al principio. É isso, vamos recordar aquilo que nós tivemos comentando ao princípio. Que un acto, o sea, aunque no lo llevemos a cabo en forma material, Que um ato, ainda que nós não o fizermos de forma material, pero queda realmente realizado ya en nuestro interior. mas en nuestra voluntad. fica realmente realizado no nosso interior, na nossa vontade. Y esta voluntad se convierte en luz que se esparce a toda la familia humana. E essa vontade se converte em luz e se espalha por toda a família humana. Por lo tanto, a la persona a la que queremos aconsejar también recibe esa luz y ese conocimiento. Portanto, a pessoa a quem nós queremos aconselhar também recebe essa luz e esse conhecimento. Ahora, si lo lleva a cabo o no, eso ya depende de la libertad de ella. Agora, se ela conclui isso ou não, isso já depende da vontade dela. Tem mais uma última aqui, que, dando continuidade, nesses momentos, como ter a certeza de que estarei no querer divino? Hoje mesmo eu fiz uma pergunta a Jesus: como eu sei que estou no teu querer? Faço as orações que faço de Luísa, faço o giro da alma e as 24 horas, todos os dias, participo de missas diárias, enfim. Nestes momentos, como puedo estar segura de que estou em la vontade divina? Hoy mismo le hice una pregunta a Jesús: ¿cómo sé que estoy en tu voluntad? Rezo las oraciones de Luisa, hago el giro del alma las 24 horas todos los días, asisto a misas todos los días. ¿Qué decir? Recordemos algunas de las señales que hay para saber si realmente estamos o no viviendo ya en esta voluntad. Bom, o que dizer? Vamos recordar alguns sinais que existem para saber se realmente estamos ou não vivendo na divina vontade. Uno es la paz interior.
Uma dessas é a paz interior. Otro es el no cambiar por nada, no importa lo que pase, somos totalmente imposible cambiar. Outro sinal é não mudar por nada. Não importa o que aconteça, somos totalmente impossíveis de mudar. Otra es la seguridad que tenemos de que nuestras obras se están expandiendo a toda la familia humana. E outra é a segurança que temos de que nossas obras estão se expandindo por toda a família humana. Y que están haciendo el bien a todos y acompañando a Jesús continuamente en su vida y en su pasión. E que elas estão fazendo bem a todos e acompanhando a Jesus continuamente em sua vida e em sua paixão. Pero sobre todo, el hecho de qué tanto me importa el mundo. Mas, sobretudo, o ato de que tanto me importa o mundo. Si todavía tengo interés en el mundo, quiere decir que no estoy totalmente en la divina voluntad. Si ya todo lo del mundo no me interesa, no me llama, entonces estoy viviendo en la divina voluntad. Se toda vida eu tenho interesse no mundo, e quer dizer, eu não estou totalmente na divina vontade. Se todo do mundo não me interessa, não me chama, então eu estou vivendo na divina vontade. Recordemos unas palabras de Jesús, en donde dice, yo soy el único que merece ser amado. Recordemos as palavras de Jesus, onde ele diz, eu sou o único que merece ser amado. Ninguna criatura, ninguna acción, ninguna situación merece nuestra atención. Nenhuma criatura, nenhuma ação, nenhuma situação merece a nossa intenção. Atención. No A nossa atenção. Porque la atención está significando que nos damos a eso que estamos viendo. Porque a atenção significa que nós nos damos a isso que nós estamos vendo. Y recordemos que el amor es un darse continuamente. E vamos recordar que o amor é um dar-se continuamente. Por lo tanto, si nos damos a algo que no sea Dios, estamos seguros que estamos actuando en voluntad humana. E, portanto, se nos damos a algo que não seja Deus, estamos seguros de que estamos agindo em vontade humana. Eliane, había aquí un letrerito que Jacqueline había levantado la mano. Jacqueline, no veo. No, ya Sí, hola. Sí, buenas noches. La quité porque yo dije van a explicar a todo rato lo mejor. Bueno, es que con esto de estar unidos a Jesús, se me vino a la mente una lectura, la 12:4, donde se habla de la privación, que dice que son penas divinas, y se dice que, bueno, yo lo voy a leer textual, dice, tú debes saber. É porque a Márcia vai precisar traduzir, então tem que falar mais pausado. Ah, perdón. Yo pensé que qué bien entiendo el portugués. Milagre, doutor, milagre. Dice, tú debes saber
que las almas están tan unidas conmigo que forman muchos eslabones unidos juntos en mi humanidad. Y conforme las almas se pierden, rompen estos eslabones y yo siento por ello un dolor como si se arrancase un miembro del otro. Aquí lo que a mí me queda es que nosotros, con el solo hecho de estar privados de Jesús, al nosotros tener la conciencia de que es una privación, sentirnos secos, sin Jesús, sin su amor, sin su ayuda, entonces nosotros, al vivir en la divina voluntad, estamos reparándolo. ¿En qué sentido? Dice aquí que tú, al sentir esa privación, tú lo que haces es unirte a la privación de Jesús, a la que él mismo sintió, a la que su Madre Santísima sintió. Y al sentir esas privaciones, tú, al reparar a Jesús, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que esa pena divina haga que las almas perdidas se incorporen a la humanidad de Jesús. Jaqueline, só um minuto. Márcia, você pode traduzir um pouco o que ela falou? Não consigo, não. Não, É muita coisa. Falou das privações. Deixa eu tentar Nada más, aqui. Marcia, nada Oi. más y lo de la privación. Privação. Cuando el alma siente la privación de Jesús, esa pena es una pena divina que la puede unir a la privación de Jesús, la privación de María, ¿sí? Y para unirse a eso, y es una pena divina que repara y ama a Dios. Quando a alma sente a privação, né, de Jesus, ela pode unir essa pena a todo esse sofrimento de Maria e de Jesus. Muy bien, ese fue un resumen de un telegrama. Ah, Muy sim, bien. e também ela fez... Sim, Pero- doutor, perdão. Sí, algo que es importante. Un alma, una persona que siente la privación de Jesús es señal de que lo tenía unido. Uma pessoa que sente a privação de Jesus é sinal de que ela estava unida a ele. Ahora sí, Kalina. Não, eu ia só fazer um resumo da leitura, onde ela leu um trecho aqui, onde Jesus diz que a alma, quando está unida a ele, ela forma um eslavão que é como uma ligação, um elo de ligação. E quando essa alma se perde, ele sente isso como arrancou-se um membro dele. Então, para ele é um sofrimento muito grande, porque é como se arranca um pedaço dessa ligação que todas as almas formam com ele, é um eslavão de ligação, né? Então, juntos são fortes. Quando se perde uma alma, ele sente isso de forma muito dolorosa, porque ele sente como que romper um próprio membro dele. Foi essa leitura que ela fez. Qual foi, Gracias. já que o La lectura, volume 12? volumen Sí. 12, 4, Sí. abril 2, 1917. Então, 2 de abril de 1917. É 2? É isso, Márcia? 12, 4. Tá, 12:4. Tá. Doutor, estamos no tempo. Ujú. Sí que pues nos vemos.
La próxima semana estás en retiro, ¿no? Sí, estoy en Perú, así que no. Si quieren, Sí. nos vemos allí en Perú. Doutor está Seria sempre bueno. se bilocando, sempre estás em bilocação. En Perú vamos a verlo porque en Divina Voluntad estamos todos en un solo lugar con Jesús. Sí. Muy bien, muy bien. Doutor, tu vais estar em Orlando, em um encontro da Divina Vontade em Orlando, No, não? no, Ah, não lo sei que vai ser um encontro em Orlando. no sé, Karina. Vamos a estar en Atlanta, Ah, sim? allí en Conyers, que es un lugar de aparición mariana. Será transmitido, ¿no? Entonces, Sí. Se va a transmitir por tercer día. sí. También de Lima y de Arequipa se van a transmitir por tercer día. Ah, que bem. Maris passa no link. ¿No? Bueno, doctor. Sí. No necesitas link. ¿Estás afiliada a Tercer Día? Sí. Ah, bueno, te llega el aviso. Sí, gracias.